No episódio especial de hoje do Pés e Regatas Podcast, eu e o Otávio temos o prazer e o privilégio de receber um dos maiores nomes do futebol americano no Brasil na atualidade. O nome dele é Patrick Dutton, dono, CEO e técnico da Rio Football Academy. Com a resenha de sempre, a gente fala sobre seu começo na carreira de futebol americano até a criação da RFA e entra nas principais histórias do dia do draft da NFL. Além disso, temos análises mais a fundo sobre os prospectos importantes do draft e Patrick dá um show de insights nos rounds, desde os prospectos mais conhecidos até nomes dos últimos rounds que podem vir a surpreender. Você não pode perder esse episódio. Vem com a gente. Antes da gente ir para o episódio, vou deixar aquele pedido para você. Aproveita que você está me ouvindo, já se inscreve no nosso canal, onde quer que você ouça seus podcasts. E aí, quando tiver o nosso próximo episódio, ele já vai estar pronto para você, é só apertar o play. Comenta também com a gente o que você está achando. Você pode encontrar a gente no @Peds e Regatas no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E também no nosso e-mail, pedsregatas@gmail.com. Agora vamos embora para mais um episódio. Back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Fala galera, salve, salve. Tá começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. E hoje a gente tem o prazer de apresentar e trazer aqui para vocês um convidado mais do que especial, alguém que é um dos maiores nomes do futebol americano no Brasil, Patrick Dutton, que é dono, ele é coach, ele é CEO da Rio Football Academy e também o wide receiver do Vasco Almirantes. O cara joga nas 11. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado, Flávio. Na verdade, cara, o prazer é meu de estar aqui com vocês, de poder estar falando sobre futebol americano. Algo que, como você disse, eu vivo intensamente no dia a dia, né? Então, sempre que tem uma oportunidade dessa de estar podendo falar do esporte, a gente não pode passar, né? Ainda mais falando de NFL. Com certeza. Com a gente, além de mim, Flávio Merencio, sempre ele, Otávio Ribeiro. Dá um alô pra galera, Otávio. Salve, salve, Flavinho. Salve, salve, Patrick. Um prazerzaço receber você aqui. Como o Flavinho disse, irmão, eu falei mais cedo hoje que a gente ia ter uma gravação contigo. Um compadre meu que sempre te acompanha ficou fascinado com essa última análise que você fez para esse draft dos wide receivers, né? Bem a tua característica, né? Da posição, né? Real recognize real, né? Ele tava falando, cara, que foda, não tem outra palavra para falar, que tu é um dos grandes expoentes real do futebol americano no Brasil, irmão. Prazerzaço estar contando contigo, a gente tá pesado aqui hoje. Pô, fico feliz demais, cara. Feliz demais desse reconhecimento. E, cara, nessa temporada aí de off-season da NFL, a gente precisa agitar, né? A gente precisa falar, porque senão, cara, bate abstinência. Aqui a gente fala que o draft deveria, os 3 dias de draft deveriam ser feriado nacional, não é, Tavinho? Então, pra gente aqui é um dos dias mais esperados, com certeza. Justíssimo. E não só feriado nacional, mas assim, a gente devia também pagar para as namoradas viajarem. Porque no segundo dia de draft, mano, eu fui abrir meu Game Pass no meio do jantar com a minha mulher, ela virou pra mim e falou, você tá de sacanagem, né? Eu falei, não, era rapidinho, só queria ver um negocinho. O vício. Errado ela não tá, porque o vício ele toma conta da gente. Pra gente, o que pega aqui é o dia 3, sabadão, há uns 3 anos já que eu tô ficando gripado, né? Subitamente eu dou aquela, putz, hoje não tô muito bem, preciso ficar aqui em casa, ainda mais esse tempo de Covid, né, irmão? A gente tem que se cuidar, então vou ficar aqui só com o NFL Network ligado. Meu querido, vamos lá, vamos começar então, vamos abrir a porteira. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como que tá esse joelho. Esse joelho tá bem? Conta pra gente um pouquinho da tua lesão e tudo mais, como tem sido a sua recuperação. Acho que essa é a pergunta de R$1 milhão, Flávio. Eu tive 2 lesões no joelho, as 2 de ligamento cruzado anterior, né, o famoso LCA. A primeira, na época eu estava contratado pelo Cruzeiro, estava morando em Minas, não podia operar, então meio que fiz fortalecimento e, cara, posso dizer que foi um milagre mesmo, eu consegui voltar a jogar mesmo com o ligamento rompido. E desde então, esse joelho direito aqui nunca precisou de cirurgia. Recuperou na marra mesmo. Só que o outro joelho não teve tanta sorte assim. E
não aguentou a pressão, então eu tive que fazer uma cirurgia no início desse ano, mas está tudo correndo conforme o previsto, a recuperação está até acelerada, então o difícil é não correr, o difícil é não passar das etapas, porque eu sou um cara muito ativo, mano, então tá difícil, mas a gente vai levando. A gente Que bom, viu, cara, pô. bom ouvir isso. A gente viu, gente cara, acompanha, pelo né? amor de Deus. Você operou quando, Patrick? Quando no começo do ano? Foi janeiro mesmo? Não, foi fevereiro, eu operei dia 5 de fevereiro, inclusive hoje fazem 3 meses. Que isso, cara, pela madrugada, eu tenho o quê? Umas 3 semanas a gente tava comentando aqui, o Flavinho, porra, tu tava fazendo uma maratona, tu fez bicicleta, tu fez corrida, porra, que isso, mano, Iron Man? Cara, é difícil ficar parado para atleta. Assim, as primeiras 3 semanas foram de querer, assim, quero sair, quero correr, quero fazer alguma coisa. E a gente acompanha lá no teu Instagram, né? No @Patrick do Tom. E a gente tem lá um destaquezinho com a recuperação do LCA. Eu também fiz LCA e eu sei como é difícil a recuperação. Para atleta é uma das cirurgias mais difíceis, mas hoje em dia não acaba a carreira de ninguém. Já foi a época, né? Então, hoje em dia, para atleta de ponta, a galera consegue voltar e voltar bem. Então a gente deixa aí os nossos. A gente quer te ver em campo em breve. Com certeza. E porque tá no final da carreira, né, cara? Já tô no final da carreira, então tem que pelo menos acabar bem, né? Não quero terminar, não, porra. Aproveitar esse restinho do tanque aí, pô. Cara, Ainda mais aproveitando esse gancho. Cara, bicho, porra! Meu querido, aproveitando esse gancho, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi o seu contato com o futebol americano, como é que o futebol americano entrou na tua vida e conta um pouco pra gente dessa sua jornada aí como atleta, antes de você fundar a RFA e tudo mais, até culminar nesse projeto maravilhoso. Então, Flávio, eu vim do basquete, né? Fanático por basquete, joguei minha infância toda o esporte e sempre fui doente, né, pelo esporte, torcedor do Knicks, então você já sabe que de fato é uma doença, né? Você escolheu sofrer. Exato. Esse ano a gente tá bem, inclusive, tá? Daqui a pouco verdade. tem jogo. Daqui a pouco tem jogo. E, cara, o basquete me levou pro futebol americano, né? Em 2007 eu tive o primeiro contato com o esporte. Como eu era torcedor do Knicks, eu vi o Giants, né, mandando bem naquela temporada e eu falei, cara, vou continuar com os meus times de Nova York aqui, não tem por que sair dessa região. E aí comecei a torcer pro Giants. Confesso que não entendia muito bem do esporte, mas me apeguei ao time e o time foi campeão do Super Bowl naquele ano. Eu falei, porra, cara, é isso, né? Fidelizou. Tem que ter um equilíbrio. O Knicks só perde. Eu tenho que torcer para um time de Nova York que ganhe, né? Tem um esteio agora aqui. E aí, cara, em 2007 eu tive essa primeira experiência. Confesso que os outros anos eu assistia alguma coisa, não era ainda aquela paixão, não tinha virado minha paixão ainda. E em 2010, na verdade, 2010, o Jets estava mandando muito bem. Como o Jets era de Nova York também, eu comecei a torcer, né, a assistir. E voltei, de fato, a assistir futebol americano em 2010. E aí, em 2010, eu fiquei, fanático pelo esporte. 2011 foi o meu primeiro ano assinando Game Pass. E aí, quando o Giants foi campeão, eu falei, cara, aquele êxtase, aquela coisa. Falei, quer saber? Vou começar a jogar esse esporte aí. Será que não tem esse esporte aqui no Brasil? Aí, na época, eu namorava. Essa minha ex-namorada, ela tinha uma melhor amiga. E o namorado dessa melhor amiga dela jogava no Botafogo. E eu falei, faz a ponte aí, né? Vamos fazer isso aí acontecer. De repente, quem sabe eu não tenho uma chance e tal. E aí, cara, essa história é curiosa porque a gente marcou de sair para jantar os dois casais e o moleque era fechadão, assim, não falava nada, parecia que o moleque tinha ido obrigado, sabe? E eu louco pra ficar sabendo mais sobre o esporte, e o moleque mal que era fechada. Aí, enfim, acabou que o moleque me indicou
o futebol americano na praia, que era como todos os atletas aqui no Rio começavam a jogar. Eu fui, né? Fui começar a jogar o esporte na praia no ano de 2012. Foi meu primeiro ano. Enfim, e aí desde o primeiro momento comecei jogando na defesa e eu era, cara, muito magro. Eu era um cara, assim, que pesava menos de 70 quilos, não gostava de academia. E os treinadores naquela época, eles olhavam para mim e falavam assim, cara, você não tem chance nesse esporte, não. Eu vou ser sincero com você, é melhor você largar isso, ou de repente tentar ser kicker, porque você chuta bem. Eu falei, porra, eu não quero ser kicker, mano. Qual é, cara? Quero jogar, pô. Porra, eu joguei futebol minha vida inteira aí, agora porra, que eu quero jogar essa parada aí, tu quer me botar pra ser kicker? Eu falei, não, vou jogar essa parada. Ele, beleza, então esquenta o banco aí e quem sabe um dia você entra. Esse foi o papo no meu primeiro mês de futebol americano. E aí eu levei pro pessoal, porque eu gosto de levar pro pessoal, cara. Alô, Michael. Alô, Michael Jordan. Personal. E aí, cara, comecei a meter a cara nos treinos e estudar o esporte, e treinar, e treinar, e treinar. E comecei a encher o saco daquele cara que tinha saído pra jantar comigo. Falar, não, tu tem que me ajudar, porra, cara. Tu é a única pessoa que eu conheço. Né? Ele jogava de quê, Patrick? Ele jogava de wide receiver. Ele me ajudou e eu tava na defesa, né? Porque eu comecei jogando na defesa, porque eu não tinha espaço nenhum pra jogar no ataque. E aí, no primeiro jogo que a gente ia ter no campeonato, o treinador me botou como titular. Aquele mesmo treinador que falou que eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu falei, beleza, o cara, pô, enxergou que eu tô me dedicando. Eu posso até não ser o melhor do mundo, mas eu tô me dedicando. A minha parte eu tô fazendo. E aí, eu lembro que no segundo quarto desse jogo eu fiz uma pick six, cara. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo direito. Que maneiro. E aí eu falei, caraca, mano, tô mandando bem nessa parada. E aí foi o meu primeiro ano jogando na areia. E aí no meu segundo ano eu fui fazer o teste para entrar pro time principal do Botafogo, que era onde aquele menino jogava, né? Ainda era o Sharks? Não, o time principal do Botafogo era o Botafogo Mamute, que depois virou Botafogo Futebol Americano. Não, eu tava falando da areia. O da areia é o Botafogo Reptile? Foi no Botafogo. O Botafogo Reptiles veio depois, quando eles se juntaram. E aí, em 2013, eu entrei pro time principal do Botafogo, entrei jogando na defesa também. Só que eu deixei bem claro que aquilo, apesar de eu ser um jogador bom naquela posição, eu falei, cara, eu não quero. Eu quero jogar no ataque, eu sei que eu tenho capacidade para isso. E os caras falaram assim, não, você é titular jogando na defesa, para que você quer jogar no ataque? A gente tá com 7 wide receivers aqui, não faz o menor sentido. Eu falei, não, cara, eu quero jogar. Se for para jogar essa parada, eu quero jogar onde eu goste e eu tenho certeza que eu vou ralar e eu vou chegar onde eu quero chegar. Aí o cara falou, beleza, então esquenta o banco aí. E aí já tinha tido um jogo, né, na temporada, e o segundo jogo a gente ia jogar em Porto Alegre. Era uma das viagens mais longas, não ia ter como o clube bancar o ônibus para a galera. E aí algumas pessoas não puderam ir no jogo, inclusive 3 wide receivers. E aí a gente foi jogando, o time tava bem, o time tava ganhando e tal, não sei o quê. E aí o treinador, o coach ofensivo chegou para mim e falou, Patrick, vou te botar no terceiro quarto. E aí, quando ele falou que ia me botar, tava eu e aquele mesmo camarada do jantar em campo juntos. Caramba. O fechadão. Éramos os 2 wide receivers, tinha um tight end e um fullback, então a gente só tava com personnel de 2 wide e era eu e ele. E aí eu lembro que quando a gente saiu do huddle, eu virei pra ele e falei assim, cara, vou fazer um touchdown agora. Aí ele começou a se mijar de rir. Ele falou, cala a boca, moleque, olha o que você tá falando. Aí eu falei, não, vai acontecer, cara, porra. Aí ele, tá bom, tá bom. A gente foi pra jogada, aí era uma jogada de corrida, enfim, nem tinha sido uma jogada de passe. Na jogada seguinte, mano, o time fez um play action, 85 jardas, touchdown. Que isso. Bicho, eu literalmente ali, eu não sabia o que estava fazendo. Eu corri reto, olhei para cima, a bola veio, eu recebi fiz o touchdown. E fui escolhido o MVP daquele jogo. Então, assim, cara, as 2 primeiras oportunidades que eu tive de jogar, de fato, o esporte, parece que bateu ali aquela estrela e eu, porra, mandei bem, sabe? E acho que isso serviu de
combustível para eu ter me esforçado tanto depois de tudo isso. 10 anos depois, quase, a gente está em 2021. Esse mesmo camarada do jantar é um dos meus melhores amigos, né? Ele está com outra namorada, eu estou com outra namorada, a gente se encontra toda semana, pelo menos umas 2 vezes, e você vê como o futebol americano fez a vida dar uma volta, né? Depois do Botafogo, fui jogar no Flamengo, enfrentei também dificuldade no início, o Flamengo era o melhor time do Brasil na época, onde... Que ano era isso? 2013. 2013 eles foram vice-campeões, perderam numa Hail Mary no final do Campeonato Brasileiro. Eu cheguei lá em 2014, o time tinha 4 wide receivers de seleção brasileira, bizarro, e eu sabia que ia ser um ano de aprendizado para mim, que eu ia poder aprender com aqueles caras que sabiam muito do esporte, e quando eu vi eu já estava em campo também, jogando junto com eles. Então, a partir dali, minha vida no futebol americano, virou a chavinha. Quando eu saí do Botafogo, fui para o Flamengo, e eu percebi que o nível de profissionalismo era muito maior e o nível de técnica que ia me ser demandado seria maior também. Dedicação, né? E o fato de eu ter ido para o Flamengo trouxe o meu maior presente, que foi a RFA. Foi quando eu conheci o Ramon Martiri, que era quarterback da seleção brasileira na época. E numa dessas conversas de resenha que a gente sempre tinha, eu virei para ele e falei, cara, eu sempre tive um sonho de ter um projeto para ajudar a molecada, para levar eles lá para fora. Aí ele virou para mim e falou, eu também sempre tive. Eu falei, porra, vamos tirar isso do papel, então. Isso ele já falou, 2017, Patrick? Não, 2014. 2014, né? Aham. 2014. Ele falou, vamos tirar isso do papel. No dia seguinte, eu tava com o papel pronto. E aí, a gente marcou um camp, né? E é por isso que o nosso e-mail até hoje é Rio Futebol Camp, porque eu gosto de ter essa lembrança do nosso primeiro dia, sabe? Marcamos um camp, e aí a gente teve 35 meninos no camp. Eu falei, mamão, para o projeto rodar, a gente precisa de 4 crianças para poder pagar os custos. O que vier é lucro. E no primeiro mês a gente já tinha 20 meninos inscritos, né, no projeto. E aí, no final de 2014, a gente tinha 2 meses, né, de projeto de RFA. E o Mamão é um cara que ele tinha uma bagagem já de 10 anos de futebol americano. E eu tinha acabado de chegar, né? Eu tinha começado futebol americano em 2012, o cara já jogava futebol americano há 10 anos. E eu virei para ele e falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a RFA na tua mão, eu vou para os Estados Unidos, eu vou correr atrás para melhorar, seja tecnicamente, fisicamente, cara, o que eu puder fazer de parte tática para trazer e agregar. E, cara, poder olhar para você, né, na mesma altura, porque eu olhava para ele como muita referência para mim. E aí também foi outro diferencial na minha carreira, quando eu fui para os Estados Unidos, joguei em Nova York. Podia ser outra cidade, né? Tinha que característica ser. Já. Você foi para onde lá especificamente, Patrick? Cara, eu fui para o Brooklyn, né? Meu melhor amigo na época morava lá, então a gente fez acontecer isso. Estudei na Brooklyn College, treinei num time no Harlem, time tenso. Mas foi uma experiência de vida, assim, cara, que mudou quem eu sou hoje em dia, né? E na minha carreira também, eu tive a experiência de treinar negativo, -5. Então, aquilo ali elevou o meu nível. Eu vivi ali basicamente 8 meses de experiência de futebol americano. E em 2015, quando eu voltei não só para poder olhar o Mamão de igual para igual no nosso projeto, mas como para ser referência no meu time. Virei a principal arma do meu ataque no Flamengo, era a principal ameaça. E em 2016, no ano seguinte, a gente foi vice-campeão brasileiro, eu bati o recorde de touchdowns naquele ano. Muita coisa legal aconteceu nesses anos de futebol americano. Passei por Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Reptiles, hoje em dia no Vasco. E, cara, assim, futebol americano mudou minha vida. Mudou minha autoestima, mudou quem eu sou hoje em dia, me deu o meu maior presente. Me deu um filho que é a RFA,
Então, assim, só tenho gratidão demais por esse esporte. Que barato, irmão. Sobre esse filho, vamos aproveitar e falar um pouco mais sobre como é que a ideia, né, inicialmente, né, de ser um dia, passou desse dia, vocês viram, né, o retorno, mas quando é que você chegou e falou assim, já foi no dia seguinte também, na mesma velocidade, na mesma intensidade que, ó, de Real Football Camp, a gente vai fazer um Real Football Academy, vai ser uma coisa mais robusta. Como é que foi isso daí? Como é que foi o processo? Cara, a verdade é que a gente até deu uma entrevista para uma televisão uma vez, a gente tem essa entrevista gravada, que o Mamão tá falando que a gente fez o camp e aí eu virei para ele e falei, cara, para rodar precisa de tantas pessoas. Isso era no domingo. E aí ele não me respondeu. Ele estava fazendo alguma coisa no final de semana. E aí na segunda-feira eu mandei mensagem para ele. Falei, cara, já tá marcado, agora não tem mais volta. O mês tá pago. A bola e ir buscar. Foi o que eu falei. Eu falei, cara, o mês tá pago. Agora a gente tem que tirar esse negativo do meu bolso, porque senão ferrou, mano. Agora vamos ter que fazer, né? E aí foi assim, cara. Eu e Mamão, a gente é bem diferente e eu acho que muita gente falou que não ia dar certo em questão de sociedade por você ter duas pessoas extremamente opostas, cara, e acabou que a gente se completou de uma forma que só fez o projeto dar certo. Eu lembro que na época que a gente foi contratado para jogar no Cruzeiro, né, porque o Cruzeiro contratou eu e ele, e a gente ia para Minas no início da semana, chegava em Minas, a gente treinava junto no Cruzeiro, a gente dividia quarto no Cruzeiro, a gente voltava de Minas para o Rio, a gente dava o treino da RFA no Rio, a gente ia para a noitada junto, a gente vivia 24/7. E, cara, acho que essa foi a chave para ter dado tudo certo no nosso projeto. Acho que é o amor que você tem pelo esporte, a parceria que você tem com as pessoas, e é isso. Não tem forma. Podia ter arranjado um parceiro melhor, né? E, cara, o maior lema da RFA, desde o dia 1, né? Eu lembro que eu ouvi essa frase. Hoje em dia eu não lembro aonde eu ouvi, mas eu lembro que quando eu ouvi, aquilo bateu no meu coração lá em 2014, quando a gente abriu a RFA, que é a frase grind till they notice, que significa evolua até que eles percebam, né? E eu tenho ela até tatuada hoje em dia, né? E esse sempre foi o lema da RFA, e ver os meninos da RFA levar esse lema, né? Porque hoje em dia a gente já mandou mais de 40 moleques lá para fora para estudar, para jogar futebol americano com bolsa através do esporte. Tem moleque Isso nosso, é muito maneiro. Divisão 1, né, de college, titular em Divisão 1 de college. Então, assim, para mim é só orgulho, cara, só orgulho. E se tudo isso aconteceu até agora, eu só tenho uma expectativa enorme do que ainda está por vir aí. Cara, que maneiro. Muito bom ouvir a tua história, cara. Tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo essa história que sempre teve vontade de jogar futebol americano e não sabia como. E agora a galera sabe como também. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência lá atrás, cara, quando o futebol americano estava começando mesmo, ainda era na areia, com o Rio Bucaneiros. Não sei se você vai conhecer o nome ou não, mas era um time total amador e tal. E veio também de uma paixão que era tipo, como que eu posso praticar esse esporte aqui? Porque eu pensava, cara, se eu tivesse no high school, com certeza eu ia estar jogando esse esporte lá nos Estados Unidos, com certeza. E depois eu fui mas aí depois eu estava entre o futebol americano e o futebol mesmo, aí depois eu fui estudar para jogar o futebol que a gente conhece, não o futebol americano. Mas muito legal ouvir a tua história, cara, muito maneiro, principalmente para a galera que vê onde a Rio Football Academy está hoje, o patamar que vocês estão hoje, como uma das referências assim, do Brasil, e como que isso começou, né? Então isso pra gente é bem maneiro de ter você contando essa história aqui pra gente. Show de bola? Então a gente vai passar agora pro fim do nosso bloco 1, a gente vai passar agora pro nosso bloco 2, onde a gente vai falar de draft e arrebentar, o que a gente fala aqui do nosso sanduíche de carne. A gente vai entrar no futebol americano e vai entrar no draft, nos prospects. Beleza, galera? Então fica ligado pro nosso bloco 2. 319! 319!
Beleza, voltamos aqui então com ele, Patrick do Tom, @Patrick do Tom no Instagram, e também com a Rio Football Academy, @Rio Football Academy também no Instagram. E agora a gente vai para o momento de análise de tape. Para quem não sabe, o Patrick fez uma parada muito irada, das paradas mais iradas que eu já vi na internet, que foi o QB Room do Devonta Smith e também a série dos wide receivers, onde ele analisa cada um dos prospectos, dos principais prospectos desse draft, dessa classe, que é uma classe que os scouts falam que é uma classe recheada, mas a gente nunca sabe, né? Porque o draft é o que eles chamam, né? Uma crapshoot, pode ser que a galera vingue, pode ser que não vingue, mas a gente tem como analisar o tape dos caras, a produção dos caras no college até aqui. Então, o que a gente quer é que a gente pediu para o Patrick fazer análise de alguns prospectos para a gente, trazer aqui esses prospectos e a gente vai incluir das franquias, também o fit deles para as franquias, o fit deles para os ataques e para os ataques que aqueles técnicos rodam nos times, e a partir daí a gente vai explorando prospecto a prospecto. Tudo bem, Patrick? Tudo ótimo, Flávio. De antemão, eu já vou pedir desculpa à galera aí se eu errar algum nome, se eu errar alguma faculdade, se eu errar algum time. Já são algumas concussões aqui na carreira e a memória não é o forte. Confere. Fechadão. Então, Tavinho, toca daí. Quem que vai ser o nosso primeiro prospect? Vamos lá. O primeiro prospect não tinha como a gente não ir no óbvio, né, Patrick? A gente vai saber de você que a gente pulou tudo que a gente tinha de pre-draft e até mesmo do post-draft, a gente passou o Trevor Lawrence, né, pelo chove molhado, né? A gente vê tanta gente falando, mas a gente queria saber um pouco mais de você, como é que você classificava ele. De fato, para você, é ou não é esse prospecto geracional? Como é que você avalia? Cara, eu sou Trevor Lawrence. Eu sou suspeito para falar do Sunshine, porque apesar de ser torcedor de Stanford, eu sou um cara que rodo um ataque, como o Flávio disse, eu sou treinador também, eu rodo um ataque muito parecido com o ataque de Clemson, até porque o Dabo Swinney, que é o treinador de Clemson, ele era wide receiver, então até que eu me assemelhei bastante com a história dele, né? Então acabei ficando querendo saber, então o cara tem muito a ver comigo, então aqui a gente roda um ataque bem parecido, e quando o Lawrence foi para Clemson, eu falei, caraca, porra, irado, a gente acabou de mandar o Deshaun Watson para a NFL, e agora vai entrar o Lawrence, e no primeiro ano o cara me deixou de cabelo arrepiado, mano, o maluco levou o time ao campeonato nacional. Aí eu falei, que isso, bicho? Eu já acompanho o Lawrence desde a época do Elite Eleven, porque ele era um dos melhores prospectos de high school, perdeu, se eu não me engano, 2 jogos na vida no high school, ou não lembro agora, e chegou em Clemson. Era ele e Justin Fields ali, né? Eles cresceram 20 quilômetros um do outro, né? Tinha essa competição quando eles cresceram de quem que seria o melhor e tudo mais. Sim, inclusive o Lawrence perdeu o Elite Eleven para o Justin Fields. Só que quando ele entrou em Clemson, eu falei, não, ele vai demorar um pouquinho para se adaptar. E o cara rodava o ataque de uma forma que parecia que ele estava confortável, estava jogando no quintal de casa. Eu falava, caraca, mano. E é verdade, assim, ficou chato falar do Lawrence, porque ele tem tudo. Ele é um cara que, ele antecipa os lançamentos dele, o que é a grande diferença entre ele e o Justin Fields, é a questão da antecipação. Tudo bem que as duas faculdades rodam ataques diferentes, e isso ajuda um pouco mais o Lawrence, mas ele antecipa algumas bolas, ele tem uma mecânica perto da perfeita, ele lança a bola em movimento muito bem, ele lança fora da plataforma, ele é um cara que é alto, é forte, é bonito, corre com a bola, não tem o que falar, bicho. Vou falar o que do cara? Na minha opinião, o cara é o melhor prospecto de quarterback depois do Andrew Luck. Esse é o buzz. Esse é o buzz, né, dos scouts, né, e dos draft nicks aí, pré-draft, né, de que ele é comparado a Andrew Luck e a John Elway, o que é uma expectativa gigantesca de se colocar em alguém, mesmo que alguém seja prodígio, né? Mas a avaliação pré-draft é essa mesmo. Eu não boto ele na frente do Andrew Luck porque, como eu disse, sou torcedor de Stanford. Não vai pedir isso para um Cardinal. E eu comecei a torcer para Stanford por conta do Andrew Luck. Então, assim, não tem nem como, né?
É verdade, é verdade, é verdade. E como você acha que é o fit dele com o Urban Meyer, cara? Urban Meyer, que para quem não sabe, né, já foi técnico da Flórida, já foi técnico de Ohio State e tava na televisão, né? Ele era um técnico que estava na televisão e voltou, dizem, né? Diz ele, né? Que para pegar o Trevor Lawrence por causa do Trevor Lawrence para o Jaguars. Como é que você acha que é esse fit para ele? Cara, eu confesso que eu não sou tão fã assim do Urban Meyer. Eu lembro de uma entrevista que ele deu quando ele estava se aposentando, que ele estava saindo de Ohio State, e ele falou que ele nunca mais ia treinar nenhum time. E aí, quando apareceu uma situação favorável, onde ele ia pegar o melhor prospecto dos últimos tempos, aí ele decide voltar e decide tentar mudar a história de Jacksonville, né? Então, assim, eu acho que o Trevor Lawrence ele se encaixa em qualquer tipo de ataque. Ele é um cara que ele tem todas as ferramentas para rodar todos os sistemas. E eu acho, inclusive, que Jacksonville tinha que trocar de nome, porque tá na hora deles renascerem e esquecer o que passou, né? Mais ou menos como foi o Patriots quando chegou a era do Bill Belichick. Esquecer o que passou para trás e agora olhar daqui para frente. É o que Jacksonville tem que fazer. Montar um time aí em cima desse prospecto e tentar ser competitivo aí nos próximos 15, 20 anos. E eles ainda trouxeram o Etienne, né? Que é o parceiro dele de Clemson, né? Que rodava lá o Inside Zone Read deles. E muito porque o Etienne era bom no espaço, né? Com space, o Etienne é bem bom. Então, quando você falou aí que você roda também um esquema parecido, né? Na tua offense, né? Eu sou muito fã do Etienne. Para mim, era um dos melhores running backs desse draft. Mas não acho que mandaram bem de ter pego ele. Acho que o time é cheio de necessidades e você querer juntar a sintonia ali de um QB com um running back não é algo tão importante assim a ponto de você deixar outras picks passarem. Tavinho também compartilha dessa opinião, né? Sim, numa posição que a gente tem visto, né, cada vez mais produção de jogadores que não são draftados lá em cima, né, no draft, né, você teve um corredor undrafted correndo para mais de 1.000 jardas na temporada passada, e aí, temporada seguinte, você gasta um draft capital desses, assim, na posição, como você falou, Patrick, uma quantidade absurda de buracos, a gente fica... É questionável, né, a segunda escolha. Foi até o que eu falei no meu Instagram esses dias. Cara, Jacksonville, mais do que qualquer outra pessoa, sabia que você podia encontrar um bom running back fora da primeira rodada. E aí os caras, depois de terem o melhor jogador, possivelmente, do time do Jacksonville ano passado, foi o running back. E aí os caras vão e pegam um running back na primeira... Porra. Ah, mas ele não se encaixa no tipo de ataque que o Urban Meyer quer rodar. Ah, irmão, o cara tá na NFL, ele tem que se encaixar, dá o jeito dele, pô, pelo amor de Deus. E beleza, então passando do Trevor Lawrence, vamos colocar o cara que ele sempre foi comparado, né, quando ele cresceu ali no High School Circuit e tudo mais, você falou até dele já, que é o Justin Fields, que é na minha opinião, né, um dos melhores first rounders em termos de valor e o fit para o Bears. O Bears precisava do quarterback do futuro, mas eu quero saber de você, o que você acha de Justin Fields, o que você acha do fit dele também ali com o Matt Nagy. O Justin Fields, eu fiquei intrigado com o que aconteceu, né? Porque quando acabou a temporada do college ano passado, muita gente colocava ele bem próximo do Trevor Lawrence. E a minha pergunta é, o que aconteceu nesses últimos 3 meses para um cara que estava sendo comparado com o melhor prospecto dos últimos 10 anos cair para uma pique 11, sendo que alguém teve que dar trade-up para pegar. Então, assim, é meio esquisito o que aconteceu. Não sei se alguém tem algum inside information, né? Se os times têm algum inside information, mas se você assiste tape, cara, a tape não mente, o vídeo não mente. O Justin Fields é um puta prospecto. Se ele vai vingar no futuro, isso aí a gente nunca sabe. O que a gente pode dizer é, o cara é um bom prospecto? Não, o cara era um ótimo prospecto. O cara era para ter sido o QB2 dessa classe. Ele tem tudo e mais um pouco. A única coisa que ele não tem, que é a antecipação, que eu falei que o Trevor Lawrence tem, por conta do esquema de ataque que ele jogava. Ele jogava num ataque que se chama run and shoot. Run and shoot é basicamente
os wide receivers, eles têm opção em todas as rotas que eles vão correr. Então, eles vão estar sempre lendo a defesa, e o que a defesa fizer, eles vão reagir e vão fazer uma rota para ficar aberto. Então, esse tipo de sistema ofensivo é muito difícil para o quarterback, porque demora para desenvolver, né? E coloca a responsabilidade na mão do wide receiver, que o wide receiver tem que fazer uma leitura e acertar a rota. Então, muitas das vezes, falavam assim, o Justin Fields atrasou a leitura. Não é que ele atrasou a leitura, ele tem que esperar aquele wide receiver tomar a decisão. Porque se aquele wide receiver toma a decisão errada e ele lança, esquece, vai na mão do safety, a bola vai na mão do defensor. Então, um dos maiores defeitos sobre o Justin Fields não era muito sobre ele, era sobre o esquema de ataque que ele rodava. Então, assim, falando sobre as qualidades e as ferramentas, o Justin Fields tem todas. O cara tem um puta braço, o cara tem um football IQ, né? Um entendimento do jogo absurdo. Consegue fazer todos os tipos de lançamento e ainda se mostrou muito tough, né? Naquela semifinal contra Clemson ali com a costela quebrada. Pelo amor de Deus. O maluco voltou pro jogo e ganhou o jogo. Tudo bem que a defesa de Clemson é uma água, né? Mas assim... A questão acho que não são nem os 6 touchdowns, a questão é a circunstância, né? É levar aquela pancada e continuar, né? É a resiliência que chama atenção ali na palavra do momento. Sem dúvida. Concordo plenamente. Ali ele me ganhou, né? Ali ele me ganhou. A gente fala aqui nesse podcast que a gente poderia ser chamado Justin Fields Podcast, porque a gente gosta muito do cara e ninguém conseguiu construir um argumento claro para que não seja Justin Fields o segundo prospecto de quarterback desse draft. E aí respeito quem gosta de Zach Wilson e tudo mais, o Pro Day do cara, onde é tudo scripted e tudo mais. O cara mandou muito bem, o cara tem braço comparável aos grandes, né, e tudo mais, mas, cara, Justin Fields, ele mostrou, tem o on the field production, ele tem também, o Pro Day dele também teve notas altas, então, assim, não faz muito sentido para mim o Justin Fields não ser o segundo cara, mas essa escolha de Joe Douglas e ele vai acatar lá com isso. Você, como torcedor do Giants, provavelmente não tava feliz em que eles não pegaram o Justin Fields na segunda, né? Assim, na verdade, eu gosto muito do Jets, cara. Foi o que eu te falei, eu torço para os times de Nova York, então eu tenho um carinho pelo Jets, eu gosto de estudar o Jets, apesar de que nos últimos anos a coisa tá feia lá. Tem ficado difícil, né? Tem ficado difícil. Mas, apesar de eu achar o Justin Fields um prospecto melhor, um QB melhor, eu acho que o Zach Wilson se encaixa melhor no Jets no momento. O Jets provavelmente vai rodar algo bem parecido com o que o 49ers roda, né? O Zach Wilson é um cara muito inteligente também, é um cara que tem muito entendimento do jogo, e o fato dele conseguir fazer todos os tipos de lançamento chamam a atenção para o melhor QB da atualidade, que é o Mahomes. Então, hoje em dia, funciona muito... você quer comparar os atletas, você quer achar um novo Mahomes, você quer achar um novo Tyreek Hill. E eu, Patrick, discordo disso. Eu acho que o Mahomes é um cara de outro planeta. Tyreek Hill é um cara de outro planeta. Você não pode querer achar num prospecto aquele jogador. Você tem que pegar o prospecto e falar, não, esse jogador é esse jogador. A gente vai moldar ele para ele ser o fulano, não para ele ser o Beltrano, né? Porque eu vi muita gente falando do Waddle, que o Waddle é muito parecido com o Tyreek Hill. Não, ele não tem nada a ver com o Tyreek Hill. Cara, o Tyreek Hill tem um route running, ele corre as rotas muito bem. O Waddle tem 4 jogos de titular na vida. Assim, como é que você vai comparar um cara com o outro? E aí gerou um hype e o cara saiu antes do Devonta Smith, que era o maluco que ganhou o Heisman. Não faz sentido isso. Então, o Zach Wilson é a mesma coisa. O Zach Wilson é um cara que foi comparado ao Mahomes pelo tipo de ferramenta que ele tem, pela força do braço. Então, assim, isso gerou um hype nele. Mas, como quarterback, como prospecto, eu entendo que o Justin Fields seja melhor. Mas acho que o Zach Wilson encaixa bem nesse ataque do Jets. O engraçado, né, do college football, né, é que um ano atrás ninguém sabia quem era Zach Wilson. Ou se você falasse que o Zach Wilson ia ser o número 2, o pick número 2, a galera ia te chamar de maluco.
porque ele não era conhecido, né? E aí chega mais perto, aí vem as comparações, chega mais perto do draft, ele foi comparado, o braço dele foi comparado a Mahomes e Aaron Rodgers. Olha o tamanho desse tipo de comparação para um cara que está chegando numa franquia que já tem pressão. Pressão é o que não falta ali, né? Exatamente. Acho que contou também o rostinho bonitinho dele para Nova York, é um cara que Quarterback face. chegou para ser o franchise. E, assim, o que me pega no Justin Fields, que é o único ponto contra que eu tenho dele, é porque, assim, quando você fala em Justin Fields, você lembra bastante dele correndo com a bola, né? Apesar dele não ser esse tipo de quarterback, você lembra de momentos dele correndo com a bola, momentos fantásticos. E aí você começa a olhar na NFL e você pensa, quais foram os QBs com excelente físico, com excelente velocidade, que corriam com a bola, que fizeram sucesso na NFL? Eu lembro de Cam Newton, só que o Cam Newton é um cara que é 6'6", é um cara que é um trem, 240 livros. parece Athletic freak, né? um jogador de linha defensiva que derruba todo mundo, que não é o caso do Justin Fields. E eu vejo o Lamar Jackson, que é um cara mais fraco, mas que é um cara elusiveness, né? É um cara que, assim, lembra o Netuno do X-Men, um cara some e aparece. Então, eu não vi nada igual ao Lamar Jackson. Então, assim, nos últimos tempos aí a gente teve 2 QBs que deram certo nesse estilo de jogo, então será? Né? Eu sou um cara mais pró QBs pocket passers, caras como Tom Brady, caras como Peyton Manning, Aaron Rodgers, caras que, sim, até o próprio Mahomes, ele corre quando precisa, né? Só quando tem aquela necessidade. Ele não é o cara que vai correr antes. Esse é o meu único pé atrás com o Justin Fields. Bem, eu adicionaria mais um nome aí a essa galera que você citou. Eu só vi um cara, e eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, mas o cara era brabo, que era Mike Vick. O Michael Vick era bizarro e era o único cara que tem o tweet e a capacidade atlética do Lamar Jackson na corrida. Mas ele era quase um running back, né, que sabia passar. E não ao contrário, não um quarterback que sabia correr. De tão esqueci dele, forte. Né? Essa coisa da memória aí é um problema. Eu podia esquecer o melhor dos 3, eu esqueci. O Michael Vick era um cara à frente da época dele, né? Ele, na verdade, ele foi o Mahomes de hoje em dia, porque depois do Michael Vick, agora a gente vai precisar achar um QB que corre, né? Então, engraçado que esses dias ele foi correr um 40-yard dash e deu 4.7. O cara com 40. Eu vi do Rich Eisen. Meu Deus do céu. Pela madrugada. O maluco me correu 4.7. 4.7 é a minha melhor marca de todos os tempos. Não pô, tá de sacanagem. E ele tem 40 e blau, né? 41, 42. Mano, se tu olhar minhas tapes de vídeo, eu ganhava todas as verticais de todo mundo. E a minha melhor meta foi 4.7. Esse cara ia ser muito rápido. Muito. Ele era blur total. Mas vamos sair aqui dos quarterbacks, então. Agora a gente vai para O-line, vamos para a galera ali que protege. E o cara que, na minha opinião, é um unicórnio, que é o Penei Sewell. A gente falou bastante dele aqui já nesse podcast. E aproveito aqui para convidar você, caso você não tenha visto o vídeo que rodou o mundo aí, mais de 25k de views lá no Rio Football Academy, @Rio Football Academy. Fala um pouquinho pra gente do Penei Sewell e o que faz dele tão bom na posição dele, o Patrick. Cara, pra mim ele é o melhor prospecto de linha ofensiva dessa classe, né? Apesar dele ter dado opt-out no último ano, vem de Oregon, é um cara que tem todas as ferramentas físicas e técnicas para ser, brilhante na NFL. O cara é novo, né? Sim, o cara sendo bem treinado, eu não sei nem com quem comparar esse cara, porque o cara tem um potencial, tem um upside enorme, enorme. E da mesma forma que a gente achou loucura terem passado o Justin Fields, eu achei loucura terem passado o Penei Sewell. É um cara que é para ser o seu tackle, o seu left tackle do futuro aí por 10 anos no mínimo. E o vídeo da vibração do Lions, cara, da War Room do Lions. Isso aí para mim foi sensacional, porque assim, eu nunca tinha visto isso, confesso para vocês.
E aí, eles mostraram a vibração do Lions antes de falar a pique. E aí eu falei, caraca, mano, os malucos vão de Justin Fields. A ligação ali. Falei, caraca, os malucos vão de Justin Fields. E eu tava numa sala com mais uns 15 amigos, assim, e tinha um torcedor do... Cara, essa história é incrível. Tinha um torcedor do Lions, e antes do draft, na manhã do draft, ele falou, eu já tô com o meu golden ticket aqui no bolso, com o meu papelzinho, com o meu prospecto que eu quero no meu time. E eu não vou mostrar pra ninguém. Irmão, quando o Penei Sewell saiu, ele tirou o papel do bolso e era Penei Sewell. Eu falei, mano, tá me Não gastando. é possível. Quantos papéis tem aí no teu bolso? Fez 5 cópias. Porra, mano, era assim, surreal. O Lions mandou muito bem. E para contextualizar para a galera, né? Para quem não acompanhou o Draft Live, o pré-draft, né? Era uma das coisas que os scouts estavam colocando nos mock drafts, o Penei Sewell, um dos times, né, era o Bengals, na posição 5, para proteger o Joe Burrow. Quem não viu ainda a foto do Joe Burrow com aquela cicatriz de 10 centímetros no joelho, inclusive a galera acha que o Bengals vai se arrepender de não ter pego o Penei Sewell para proteger o Joe Burrow. E também Miami, né? Miami passou o Penei Sewell para proteger o Tua e foi de wide receiver também. Então a gente foi de back-to-back wide receivers, Ja'Marr Chase e Jalen Waddle. Então quando chegou o Penei Sewell, que era um cara que tem talento para ser, talvez, se fosse no Big Board, top 2 ou top 3 desse draft, por isso a comemoração do War Room do Lions, porque os caras estavam muito animados de ter esse tipo de valor na pick número 7, né? Não, Campbell não conseguia conter o sorriso. Hey, big fella! Né? Ele tava que não aguentava, de orelha a orelha. Mas aproveitar aqui que a gente puxou o nome do Ja'Marr Chase, e aproveitar aqui, né? Quem, inclusive, ainda não assistiu a série, né, de wide receivers que o Patrick fez no @Patrick do Tom no Instagram, tá perdendo tempo, para aqui, vai lá ver que tá fenomenal. Mas eu quero que você diga aqui um pouquinho, Patrick, o que você achou dos encaixes, né? O que você achou de Ja'Marr Chase no Bengals, né? De Devonta Smith no Eagles. Eu quero saber, né? Você já falou aqui pra gente, a gente entrar no ar um pouquinho do que você achou da escolha do Kadarius Toney pro teu Giants. Mas uma coisa é fato, teve, eu acho que pelo menos a chancela dos quarterbacks, né, as seleções, né, eu acho que tanto o Tua quanto o Joe Burrow estavam cientes de que iam passar, né, um OL para priorizar uma arma, né, um reencontro, inclusive, com um wide receiver do college, né, mas fala pra gente, o que você pode dizer sobre esse topo aí, e claro, né, comentar também do Jalen Waddle para fechar esse top 3, a gente brinca aqui, Patrick, diz que nessa mania da galera querer encontrar o novo Tyreek Hill que vão acontecendo os Tavon Austins, né, isso que é o brabo. Exatamente, eu concordo, eu não podia concordar mais com isso aí. Cara, o Ja'Marr Chase me intrigou bastante, porque no momento da escolha, eu botei a minha mão na cabeça e eu falei, meu Deus. Mas depois eu entendi a estratégia e eu hoje em dia acho que foi uma boa escolha, tá? Se a gente for falar sobre o ataque do Bengals, possivelmente aí tá no top 5 aí, olhando 3 recebedores, né? Eles têm o Boyd, eles têm o Higgins e eles têm o Ja'Marr Chase que teve a melhor temporada da vida ao lado do Burrow. Você pode ter certeza que essa pick não foi de GM, essa pick não foi do coach, essa pick foi do Burrow. Foi ele que escolheu. Sim. E assim, quando você vê o seu quarterback, que acabou de romper o ligamento, que deveria estar preocupado com a sua proteção, abrir mão dessa proteção para pegar o queridinho dele, o wide receiver, cara, você pode esperar que coisas boas vão vir disso aí. E, cara, a estratégia do Bengals foi uma estratégia boa. Essa classe era uma classe recheada de tackles. O Bengals tinha uma escolha cedo na segunda rodada, pegou o OL lá. Uhum. Jackson Carman, de Clemson. A gente nunca sabe quem vai render. Às vezes o cara gasta ali uma escolha num OL, por exemplo, até no Penei Sewell. O Penei Sewell é um cara que tem um upside muito alto. Ele está pronto ainda? Não vejo ele pronto. Tá? No momento eu não vejo o Penei Sewell pronto. Mas ele tem um upside muito alto, mas podia não chegar nunca.
entendeu? E de repente o Bengals estava procurando um OL mais pronto para agora. Então essas estratégias a gente não consegue enxergar de fora, e depois que elas acontecem a gente tenta buscar respostas, né? Então, buscando respostas, eu acho que foi uma boa pick pro Bengals. Legal. E eu acho que vai ser uma estrela, né? Eu tenho certeza. O Ja'Marr Chase é uma estrela, é um cara muito clutch, um cara que nos principais jogos manda muito bem, ganhou dos principais corners do college. Agora, Miami é que não entra na cabeça a escolha. Não sou fã do Waddle, isso aí eu deixo bem claro. Acho ele um wide receiver bom, mas acho que Miami tinha que ter pego o Penei Sewell. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não sou fã do Tua, não sou. Porque o Penei Sewell é left tackle e o principal jogador que vai ter que bloquear para o Tua é o right tackle. Bicho, você não sabe o dia de amanhã. O Penei Sewell é um cara para ficar 10 anos no teu time. Se amanhã você enjoa do Tua e busca um novo QB, você já tem o seu left tackle. E outra coisa, os principais pass rushers, eles armam no lado esquerdo do ataque, não é no lado direito. Então, de qualquer forma, você vai precisar de um cara de confiança ali. Miami desenvolveu o jogo no ano passado por conta da OL. A OL é fraca, né? Você tem um QB novo. Você tem lá o Jaquim Grant, que é um wide receiver muito rápido, que se você souber usar ele pode ser tão bom quanto o Waddle. Eles trouxeram o Will Fuller agora na Free Agents, que é um cara que estica o campo, que ameaça verticalmente. Já tem o Devante Parker, que é o cara, é o teu recebedor X, é o principal recebedor. Então, será que era a principal necessidade de um wide receiver? Ainda mais um wide receiver que, da mesma forma, tem um upside muito alto, mas que muito difícil de chegar nesse auge. Então eu discordo um pouco da pick de Miami. E, cara, o Eagles me intriga um pouco porque pegaram o Devonta Smith, que, na minha opinião, é o melhor wide receiver dessa classe, se a gente for falar de técnica, mas o Eagles não tem QB, né? O Eagles não tem QB, apesar deles terem jogado juntos no college, foi o pior ano da carreira do Devonta Smith, com o Jalen Hurts. Então, assim, não sei também o que pensar. Acho que pode ser que esse primeiro ano seja um pouco difícil para o Devonta Smith lá no Eagles, mas o fit é bom, né? A gente tem um cara lá que estica o campo, que é o Rigor. A gente tem o Devonta Smith sendo o cara que vai correr as melhores rotas do time. Possivelmente eles vão jogar em personnel 12, jogando com 2 tight ends, né? Se o Wurtz não for trocado, a tendência é manter mesmo, de fato, o personnel 12. Se o Wurtz não for trocado, eles provavelmente vão ficar com 2 tight ends. E, assim, pode ser que funcione. Mas desses 3 times aí, sem dúvida, o Bengals tem uns 3 passos na frente, porque tá mais pronto. E deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido, bem rapidinho, Tavinho. O que faz... Porque o Devonta Smith, na sua opinião, ele é o wide receiver número 1, né? E ele teve muitas questões no draft, né, para nossa galera, pré-draft, por causa do corpo dele, né, o peso, ele é um cara mais franzino. O que, na sua opinião, diferencia Devonta Smith, que pouca gente lembra, mas ele era o alfa daquele time de Alabama, o wide receiver alfa ali, que era o que já teve gente recheado ali, né? Jerry Jeudy, Henry Ruggs, o Waddle, o Devonta Smith. Então, ele era o cara. O que diferencia Devonta Smith do resto da classe, na tua opinião? Foi como eu disse, a maneira como ele corre as rotas é diferente, né? Quando você adquire um pouco de entendimento da posição, você consegue enxergar os detalhes, né? Então eu consigo enxergar cada nuance do jogo do Devonta Smith e saber o quanto aquilo é benéfico para o jogo dele, o quanto aquilo é difícil de ser executado e o quanto aquilo faz ele criar separação através das rotas. Então, analisando a tape dele, a verdade é que a gente sempre começa a analisar a tape pelos highlights, né? Eu assisti Alabama a temporada inteira, mas quando você está assistindo o jogo, e eu vou confessar para vocês, eu não fico com a minha cabeça pensando no que o cara está fazendo, né? Eu estou assistindo o jogo como um torcedor normal. Óbvio que tem situações que, né,
passa o replay e você fala, pô, ele fez isso, ele fez aquilo e tal, mas não é a minha prioridade. No dia seguinte eu já esqueci. E aí, quando você vai estudar os prospectos, você começa pelos highlights. E quando eu olhei os highlights dele, eu falei, nossa senhora, esse maluco não é só o troféu Heisman, o maluco é bom. Aí eu fui estudar os jogos, né? E aí eu comecei pelo ano de 2019, porque na minha cabeça eu falei assim, cara, vou estudar o ano de 2019, que ele não era o principal recebedor, e eu quero ver nesse ano o que ele poderia ter feito melhor, né? Porque 2020 todo mundo sabe que o cara acabou, né? Com o jogo, não sei o quê. Mas o que ele poderia ter feito melhor em 2019? E aí eu comecei a analisar e falei, cara, esse maluco é o recebedor 1 do time em 2019. Com Jerry Jeudy, com Henry Ruggs, eu falei, cara, que isso? Aí depois de analisar 2019, eu fui ver a história do cara. O cara quis voltar para Alabama, porque na cabeça dele, ele estava com unfinished business, né? Tipo, trabalhos inacabados, que ele queria ser campeão, ele queria, né, devolver para a faculdade tudo que o que a faculdade deu para ele. Eu falei, mano, fiquei fã desse cara. Ali eu falei, pô, esse maluco é sensacional. E aí depois ele voltar, e você assiste os jogos do início da temporada de 2020, tem 2 malucos marcando ele o jogo inteiro. Um corner na frente dele, um safety um pouquinho atrás, marcação dupla. Aí o nego fala assim, o Waddle jogou muito bem. Óbvio, mano. Os caras marcando um, quem tá marcando o outro? Porra, mano. E aí, cara, ele me ganhou porque eu não conseguia ver pontos negativos no jogo dele, falando sobre o jogo, né? E para mim, peso, essa questão do tamanho dele não faz a menor diferença com o tipo de jogo que está acontecendo na NFL hoje em dia. A NFL mudou muito. Hoje em dia o jogo é muito mais pro-offense, menos contato, tá cada vez menor o contato na NFL, eles querem preservar os playmakers. Uhum. Cara, eu não vejo por que ele não dar certo na NFL. Mas essa coisa de dar certo na NFL é uma caixinha de surpresa, né? Porque, principalmente na posição de wide receiver, você depende dos outros. E eu já passei isso na minha vida, já tive QBs ruins, e eu sei como é difícil. Como é difícil tu correr uma rota e a bola não tá lá. Como é difícil, porra, o cara lançar pra você e ao invés da bola chegar no teu peito, ela, porra, ir na rua. Então, a verdade é que quem faz os wide receivers são os quarterbacks, né? Óbvio que todo mundo pode melhorar, você consegue enxergar a técnica dos wide receivers, mas se o cara não tiver um quarterback bom, não tem jeito, não vai dar certo. Isso que você falou, né, do peso, né, chama bastante atenção, que a galera, a gente vê, né, a maioria desses draft nicks, né, da grande mídia nos Estados Unidos, usam, né, o route running como o tiebreaker, né, como, não, esse camarada aqui não tira acima ou não. E aí o Daniel Jeremiah estava até essa segunda-feira no podcast do Ryan Russillo, e ele estava falando, não, para mim não só o route running, mas também são as mãos do meu wide receiver. E aí, tendo dito isso, o Ryan Russillo pergunta, então deixa eu te perguntar, o Devonta Smith tá acima do Jalen Waddle para você no seu board? Não, o Devonta tá em 6 no meu board, o Waddle tá em 5º. Eu fico, putz, mas e aí, como assim? Como assim? Não é o tiebreaker para você? Não são as rotas, corridas? O que você tá avaliando aqui, meu amigo? Fogo. O negócio é o seguinte, na minha concepção e tudo que eu vivi até hoje da posição, o wide receiver, basicamente, você tem que levar 2 coisas em consideração. A primeira delas é a capacidade que aquele atleta tem de receber a bola, né, as mãos, e a capacidade que aquele atleta tem em criar separação. Se você não consegue uma dessas 2 coisas, você não pode ser o wide receiver. Porque não adianta você ter as melhores mãos do mundo se você tiver com um DB no teu cangote. E não adianta você estar a 40 metros de distância desse defensor e você não conseguir pegar a bola. E aí, dentro disso, entram todas, né, as nuances da posição.
Óbvio que velocidade te ajuda para criar separação, controle corporal te ajuda para receber a bola, mas no grosso é isso. E o Waddle, ele não tem assim, notas 10 nesses dois quesitos. E o Smith e o Chase têm. Então, né, não tem como você comparar um com o outro. Mas o Waddle tem o upside da velocidade. Ele pode chegar no Tyreek Hill. Ele pode chegar. Mas falando do agora, eu sou um cara mais conservador, sabe? Perfeito. E pra gente fechar aqui nos wide receivers, Patrick, fala pra gente aí, continua o papo que você tava levando com a gente antes da gente entrar no ar aqui, por que o torcedor do Giants tem que estar feliz. Eu tô contigo também, tá? Já concordando, eu acho que o draft do Dave Gettleman foi bom, e ainda mais quando a gente olha, né, sobre essa ótica de que ainda trouxe mais draft capital pro ano que vem, né? É bem legal ver isso. Então, assim, queria que você falasse o que você achou da escolha e por que você ainda acha que não é a cara do Giants, o Kadarius Toney, mas você gostou da escolha mesmo assim. A verdade é que o Giants ele tava para pegar o Devonta Smith, né? Já tava rolando as entrevistas, já devia ter umas 3, 4 semanas. Era a cara do nosso GM e, pô, seria um sonho de princesa para mim, né? Sou fãzaço do cara. Mas aí o Eagles deu a pernada na gente, junto com o Cowboys. Parece que eles estavam fechados, e aí pegaram, e aí o Giants ficou numa sinuca de bico que, né, não tinha outra pessoa ali, apesar de que a gente tinha prospectos como Justin Fields ainda disponíveis, como Micah Parsons. O Giants tinha opções, o Rashad Slater era uma boa opção também, e aí o Giants foi oferecer um trade down para o Bears, e até o que eu venho falando, se você torce para o Giants, você está acostumado a ver o seu time fazendo loucuras no dia do draft, né? Então, assim, quando o Giants deu o trade down, eu fiquei tranquilo. Deu uma aliviada, né? Eu fiquei aliviado porque eu falei, cara, tudo bem, melhor do que fazer uma escolha errada na pick 11, tudo bem. A gente está ganhando uma primeira rodada para o ano que vem, ninguém sabe qual é o futuro do Daniel Jones. Se o Daniel Jones não vingar, a gente tem poder ano que vem para buscar um quarterback. Então, assim, beleza. E aí o Giants foi e atacou o Kadarius Toney, né, depois do trade down. É um wide receiver que eu gosto, é um wide receiver explosivo, é um wide receiver que tem um X-Factor diferente, né, de produzir com a bola na mão. É um wide receiver que o Giants não tem no seu elenco. Porém, eu acho que ele não encaixa muito bem. O nosso treinador ofensivo, o Garrett, ele não tem... O Garrett, desculpa. O Garrett, ele não tem... ele não sabe usar esse tipo de jogador. Então, acho difícil dar certo no Giants. Mas torço para que ele mude a cabeça dele, né? O nosso offensive coordinator, que veio do Cowboys, um lixo, por sinal. The Clapper. Mude, né, a cabeça dele para que ele abra a mente, para que possa usar o jogador da melhor forma. De novo, assim, a escolha para mim, em si, não foi a melhor. Mas o Giants ter dado trade down e não ter pego esse cara na 11, que é a cara do Giants, fazer um negócio desse, para mim já foi aliviador, relaxante, e eu tô até feliz. E aí o segundo round ainda veio para complementar, porque a gente conseguiu dar trade down de novo e pegar um dos melhores edges da classe. Então, assim, o draft do Giants foi bem ok na minha... Principalmente perto de tudo que a gente já viveu nos últimos anos. É que a gente tá só com áudio aqui, mas quem não tá vendo aqui a gravação, a gente vê o alívio na tua cara, Patrick. Cara, uma coisa assim engraçada, né? Acho que foi o Danny Heifetz. Logo assim que terminou o dia 2, né? O pessoal do The Ringer puxou uma live e ele tava comentando que dia de draft não existe essa de draft board certa. Então, assim, tem pessoal que ficou, mas foi reach na 20ª o Kadarius Toney. Mas se você for olhar, né, o edge que vocês conseguiram na segunda rodada, se tivesse só invertido as escolhas, a galera não ia estar fazendo esse rebuliço todo. E ainda mais que a galera esquece que, pera, ainda tem coisa mais pro ano que vem. Eu gostei, tá? Eu acho que vocês, no final das contas, conseguiram tirar uma boa limonada desse limão aí que esse combo Cowboys Eagles fez com vocês.
Exatamente. Dava para ser melhor? Dava para ser melhor. Senti falta de OL, Queria muito prospectos ali do segundo dia, até do terceiro dia tinha gente boa para vir, mas parece que a nossa comissão técnica está bem fechada com a nossa OL, está bem otimista. Eu não estou, mas ela parece estar. E é torcer para eles estarem certos e eu estar errado, né? E pra gente fechar aqui só essa parte dos prospects, Patrick, super rapidinho aqui, você que começou, né, no lado menos glamouroso do jogo, escolhe aí e diz um jogador defensivo que você queria enaltecer dessa classe. Cara, tem dois, né? Eu gostava muito do Micah Parsons. Para mim é um cara que é game changer. Me lembra muito Devin White, né? O linebacker do Tampa, agora que teve uma puta temporada. Queria ele no Giants, mas o cara que era torcedor fanático do Cowboys, família fanática pelo Cowboys. No último jogo dele, foi no estádio do Cowboys, no AT&T, ele falou que queria continuar a carreira dele lá. Então, assim, é difícil trazer um cara desse, né? É complicado. E outro jogador que eu sou, assim, sou muito fã é o Patrick Surtain, né? Cornerback de Alabama. É um cara que tem todas as ferramentas, né? Eu adoro ver isso. Eu gosto quando o cara é bom em tudo, sabe? Ele não precisa ser espetacular em alguma coisa, porque normalmente esses caras viram bust. O cara que ele tem... Só abrir um parêntese, porque na minha concepção de atleta, o cara que tem todas as qualidades, normalmente é o cara que trabalha mais duro. Por quê? Porque para você conseguir ser bom em um monte de coisa, você tem que ter gastado muita energia naquilo. E se você gastou muita energia naquilo, cara, você só me mostra que você é um puta de atleta. Quem não quer um cara desse, né? O Patrick tem tudo, tem todas as qualidades. E uma das maiores qualidades que eu tenho num corner é o cara que ajuda o jogo corrido. E o Patrick Surtain é, agressivaço, é um cara que eu sou muito fã. Então, assim, para mim, nesse draft, eram os dois caras que eu mais gostava. A gente vai ficar aqui dividir esse... Vamos ter que assistir 2 vezes, né? Micah Parsons contra os nossos times, mas estou contigo, não tinha o que fazer. Ainda mais ter um infiltrado na nossa franquia, não, tá maluco. Cara, tá complicado para mim, porque eu vou ver jogadores que eu gosto muito jogando por times que são rivais, né? Porque eu vejo o Devonta Smith no Eagles, eu vejo o Micah Parsons no Cowboys, eu vejo um wide receiver que o Washington draftou no 5º round, que para mim foi um puta steal, que é o Dyami Brown, de North Carolina, que era um cara que eu gostava bastante. Então, assim, é foda. Esse tipo de situação é difícil. Bravo. Omaha! Cara, então, cara, sensacional ouvir aí tuas opiniões. A gente tentou trazer as principais storylines do draft, porque esses foram picks que geraram muita controvérsia, né, tanto de um lado como do outro. Mas agora a gente vai para o que a gente chama aqui de, o Tavinho gosta de chamar de pinga-fogo, que é o nosso Fire Round, onde a gente pegou algumas perguntinhas, a gente passou para o Patrick, para ele poder responder aqui para a gente. Então, assim, vai funcionar dessa forma. Eu vou fazer a pergunta para o Patrick e ele me diz ali quem que ele separou, quem que ele achou para responder aquela pergunta específica. Beleza? Então vamos lá. Na sua opinião, quem que você acha que saiu vencedor do draft? Se tivesse que botar um time, quem que saiu vencedor? Cara, eu separei 5. Pode ser? Claro, manda o top 5. Com toda certeza. Tá, então nessa ordem, eu vou começar de baixo para cima, para ficar mais... Emocionante. Rufem os tambores. Tá, meu 5º time foi o Patriots. Cara, há um mês e meio atrás, mais ou menos, quando não tinha nenhum boom de Mac Jones, eu virei pra galera e falei, cara, Mac Jones no Patriots seria um fit perfeito. Porque o Nick Saban e o Bill Belichick são muito amigos, eles rodam o mesmo tipo de jogo. Mac Jones é a cara do Patriots. E aí veio todo aquele boom de Mac Jones no 49ers e eu falei, cara, meio esquisito isso, porra. Enfim. E aí, cara, acabou, sobrando. Acabou caindo o Mac Jones na 15, o Patriots não precisou se movimentar.
A gente sabe que Cam Newton não é o QB do futuro, então tenho certeza que o Mac Jones, que é um cara que trabalhou com o Nick Saban, porra, trabalhando junto com o Bill Belichick, é um cara que vai estar pronto para carregar esse ataque aí, e eu acho que vai dar bom. E além disso, cara, além do Mac Jones, o Patriots ainda pegou o melhor jogador de linha defensiva no segundo round, mano, Armon, também de Alabama. Então, mano, eu falei, caraca, bicho, os caras tiraram onda máxima. E ainda teve o Perkins, que era um dos melhores edges dessa classe também na 3. Então, assim, porra. Chato. Como é que não tem como o Patriots? Pra mim, o Patriots tá no topo do topo. Mandou muito bem. E mandou bem, eu vou explicar o porquê. Porque o Bill Belichick, ele se movimentou na Free Agents, supriu todas as needs que o time tinha, e quando chegou no draft, ele podia pegar os melhores prospectos que caísse. E foi o que foi. Exato. Só já de Ainda bem que eles não draftaram ninguém no primeiro round. Porque se tivesse, era Bush, certo? Tá vendo? Só fiquei naquela expectativa de um wide receiver ali, melhor estilo em Kill Harry. Mas eu acho que o Patriots também deve jogar em personnel 12 esse ano, porque ainda mais com os dois tight ends, né? O Harry e o John Smith. E o Smith. Vai ter o Aguilar para esticar o campo. Eu acho que é um bom ataque, cara. É um bom ataque. Outro time que mandou muito bem, na minha opinião, foi o Jets. Pegou o seu QB do futuro. Apesar de eu ter, como eu disse para vocês, ter alguns receios com ele, ele é o franchise QB, ele é o cara, é um prospecto melhor que o Sam Darnold era, na época que eles pegaram o Sam Darnold. Então, gostei muito da agressividade deles terem dado o trade-up para pegar o Vera Tucker, que, na minha opinião, é o melhor prospecto de guarda aí depois do Quentin Nelson. Então eles mandaram muito, muito, muito bem, completaram o lado esquerdo ali da linha, né? Porque ano passado eles pegaram o left tackle, agora eles pegaram o left guard. E, cara, é assim que você constrói um time. É a partir da tua linha ofensiva. Ela é o motorzinho. E, cara, pegaram o Elijah Moore, o wide receiver que, pra mim, era o meu 6º melhor wide receiver no board. Um cara que, porra, encaixa bem no estilo do Jets. E de quebra ainda levaram o Michael Carter, que é o running back de North Carolina, que, pô, é um cara que é tão bom quanto o titular era em North Carolina. Eles dividiam muitos snaps. E, pô, pegou na 4ª rodada, 4ª ou 5ª rodada, não lembro agora, para ser o titular, chega para ser o titular. Então, para mim, Jets também tirou onda. A gente até conversando com o JJ, né, na gravação do Jets no ar, a gente tava falando, ainda chega com fresh legs, né, dividindo aí o backfield com o Javonta, tem tudo para pelo menos dar um caldo maior do que o Frank Gore e seus 723 anos, né, Patrick? Sem dúvida. É um cara que chega aí para agregar pra caramba nesse ataque. Eles vão correr bastante wide zone, né, que eles chamam hoje em dia, que são as corridas abertas, né, o estilo de jogo do Shanahan, que são as corridas em zona aberta, com possibilidade de play action, enfim. E o Elijah Moore também, o wide receiver, chega para ser esse X-Factor, né, para trabalhar esses sweeps, essas movimentações antes do snap, né, os screens. E aí, o meu terceiro time, o Chargers, para mim, mandou muito bem. Chargers, cara, tava ali com o Darrison na cabeça para pegar o tackle, e aí o Slater foi caindo. Quando eles viram, pegaram de repente o melhor tackle da classe, ou pelo menos o tackle mais pronto dessa classe para jogar agora, no Day 1, né, tá mais pronto que o Penei Sewell. Deu um caldo no... Caceta aí, tá vendo? Com o nome eu sou horrível. O maluco de Washington, o DE, que foi, porra, no... Chase Young, porra. Chase. É o melhor jogo. Ele ganhou muito dinheiro com esse jogo, cara. Ele ganhou muito dinheiro com esse jogo. Foi o tempo que fez ele. E não tem jeito, o maluco, porra, pegou o melhor DE aí dos últimos tempos do college e bateu o cara. E aí, porra, ganhou o Slater no colo, né, na pick 13. No segundo round, caiu o Asante Samuel, corner, que também tava assim, no meu board ele tava no top 5. E, cara, sobrou no segundo round. Porra, eu falei, caraca, mano.
E ainda pegaram o Josh Palmer, o wide receiver de Tennessee, que é muito bom também, cara, que é o cara que vai esticar o campo, era o cara que faltava nesse ataque. A gente tem o Mike Williams, que é o cara de posse, a gente tem o Keenan Allen, que é o cara do route running. A gente vai ter um cara para esticar o campo aí agora, então, assim, eu vejo o Chargers muito bem nessa temporada, muito bem. E os dois melhores times, na minha opinião, o segundo melhor foi o Browns. O Browns mandou muito bem, pegou o Newsome no primeiro round. Para quem joga contra o Mahomes numa possível final de conferência, não tem jeito, você tem que ter muito corner, cara, porque é muita gente para você marcar. O Browns tem um elenco no papel para ser campeão, né? Talvez um dos melhores elencos da liga, dependendo só do QB, o Baker ele só precisa fazer o básico que ele consegue levar esse time a uma final de conferência. E aí pegou o Jock, né? O Caramoa, um puta steal no segundo round, era um cara que estava para muitos aí o melhor linebacker depois do Micah Parsons, acabou caindo. O cara, bicho, puta steal. E de novo, pegou o Anthony Swartz, o cara que, porra, possivelmente aí vai para a Olimpíada, correu, o cara mais rápido desse draft aí para esticar o campo. Então, assim, cara, quando você consegue ir atrás das suas needs, né, das suas principais necessidades do teu time e consegue pegar bons valores, não tem como tu não mandar bem no draft, entendeu? Essa é a regra, essa é a receita do bolo. E o Bears também, né? O Bears para mim foi o primeiro, só de ter pego o Fields, só aí já dava para dar um a mais pros caras, porque, pô, caiu no colo aí o Justin Fields para ser o QB do futuro, e de quebra ainda pegou o Tevin Jenkins, o tackle, no segundo round, que o cara tava para ser top 20, caiu pro segundo round. Porra, aí esquece, não tem como. Melhor draft aí da história do Bears. Na verdade, se você pegar o Justin Fields e ele for hit, não importa qualquer que sejam os seus outros picks, mas você foi... eu acho que o torcedor do Chicago Bears pode estar feliz porque eles foram agressivos, porque eles viram valor e subiram. Não tiveram medo, né? Não tiveram medo de subir, de dar o que precisava subir para poder pegar o valor. Então, Tevin Jenkins no segundo round, eu falei assim, não é possível que ninguém tá vendo que isso está acontecendo. Não é possível que isso está rolando. Assim, é umas coisas que a gente não entende, né? Que, às vezes os caras têm um olho biônico lá e eles sabem de coisas que a gente não sabe, porque não é possível. Beleza, depois desse top 5, então, quem que pra você é o jogador mais pronto do dia 1 e jogador mais pronto do dia 2? Cara, jogador pronto do dia 1, não tem como falar do Lawrence, né? O Lawrence saiu do high school, chegou no college, foi campeão universitário. Pronto, ele é um cara que nasceu pronto, né? O Ja'Marr Chase é um cara pronto também, ele já tem o NFL Body, que eles chamam, né? Um corpo, porra, de wide receiver de NFL. O Kyle Pitts, que é um cara surreal, né? É um cara que, porra, se o Julio Jones não for embora do Falcons, Jesus amado. Pesadelo, né? Sorri, Flavinho. Sorri, Flavinho. Se o Julio Jones não for embora, é possivelmente o melhor trio de recebedores da NFL, sem nem olhar para o lado. Porque o Julio Jones é um dos melhores wide receivers aí da última década. O Calvin Ridley, eu sou fã demais do cara. O cara joga demais. O cara é absurdo. E, porra, e o Kyle Pitts trabalhando o meio ali, Deus me livre. Outros dois jogadores que eu vejo muito prontos é o Patrick Surtain e o Vera Tucker. São caras que assim, dominaram nas posições que jogaram. Então, quando o cara domina no college, assim, de forma tão clara, para mim ele está pronto para chegar na NFL e jogar bem. E do dia 2, cara, Javonte Williams, running back de North Carolina. Broncos. Para muita gente, era o melhor running back desse draft, apesar do Harris e do Etienne, muita gente botava ele em primeiro. O Barmore, né? O Barmore, para mim, é um cara que está pronto também para destruir já no primeiro ano. E eu puxar um pouquinho de sardinha para o Giants, o Ojulari, para mim, também está pronto no dia 2, já está pronto para ser o principal edge defender aí do Giants.
E todos esses 3 com first round grade, né, cara? Todos os Exato, 3 que você citou, se eles saíssem no primeiro round, ninguém ia ficar maluco, ninguém ia espantar, né? Então exatamente. foram muito valor aí, né? O Javonte Williams, eu tenho uma das expressões que o Joe Klett usou, cara, que eu achei muito legal, que é violent runner. Ele fala que o Javonte Williams ele corre com violência, não que ele seja uma pessoa violenta, mas a forma como ele corre, né? Como ele ataca as corridas. Sim, eu acho que ele só não foi o melhor running back desse draft porque ele é de North Carolina, né? E aí ele está sendo comparado com atletas de Alabama e Clemson que, cara, vou ser sincero, rola esse preconceito, tá? Rola. Difícil. Os times têm a prioridade em pegar os jogadores das principais faculdades. E Ohio State, né? foi até o que o Otávio falou, cara. É a questão da resiliência, porque para um cara desse, para um Harris, para um Etienne se destacar numa faculdade grande dessa, onde você tem Nick Saban, W. Sweeney, entre outras faculdades que a gente pode botar aí, Ohio State, LSU, o cara tem que ralar muito, o cara tem que ser muito bom para ele ser, tipo assim, titular incontestável. Então, mano, eles dão prioridade a essa resiliência e faz até sentido, né? Mas o Javonte Williams é um puta prospecto, é um running back também, outro que está pronto e eu acho que vai mandar muito bem. Seguindo aqui no nosso Fire Round, quem que você acha que não endereçou as fraquezas, cara? Quem que você acha que poderia ter feito um trabalho melhor em pegar as needs? Quem não pegou as needs, Exato. cara, vou começar com o Rams. Para mim, o draft do Rams foi horroroso. Eles precisavam de OL, DL, linebacker, e os caras me foram de wide receiver, que pesa menos que o meu cachorro. Então, assim, cara, o Rams não tinha escolha na primeira rodada. E aí os caras, porra, tem a escolha da primeira rodada. Quando eles têm que fazer alguma coisa, eles escolhem o Tutu Atwell. Um cara de Louisville, um cara magro, um cara que a gente não é, né? Não tava nem no meu top 20 de wide receiver. Então é esquisito. Outro time para mim que não atacou bem as necessidades foi os Steelers. Cara, os Steelers, todo mundo sabe que o Big Ben tá no final da carreira. E é o que eu digo, você precisa construir o seu time com base na sua linha ofensiva. A linha ofensiva dos Steelers ano passado não empurrou ninguém. Eles não conseguiram bloquear para a corrida. Então, eles precisavam montar uma OL do futuro. E aí eles foram e pegaram o Harris na primeira rodada, que foi a mesma coisa que a gente falou lá atrás do Etienne. Então, quando você consegue achar running backs bons em outros rounds, e você precisa pegar um OL ali naquela primeira rodada, aquele cara para ser o teu alfa, e tu não pega, é esquisito. E aí, quando acabou a primeira rodada, vieram os torcedores dos Steelers falando, não, fica tranquilo, a gente pegou um running back muito bom, mas agora no dia 2 a gente já vai atacar o L. Aí eles foram de tight end. Aí os caras, pô, tá de sacanagem. Se os caras tivessem a prioridade na OL, eles iam no dia 1. Prioridade é isso, aí no dia 1. Exato. Cara, e não dá pra. Quando você fala em need, você não pode falar. Não tem como não falar do Broncos. Porque o Broncos é outro time que tem um elenco pronto para ser campeão. Né? Se você tirar a posição de QB, talvez Broncos tenha o melhor elenco da liga. E eu não estou exagerando, não. E aí, quando você tem Drew Lock e Bridgewater, né? Anderson, bicho, é loucura passar o Justin Fields. Eu acho que eu não consigo entender. Talvez o Drew Lock seja o cara mais legal do mundo. E o Bridgewater com aquelas duas luvas lançando bola, sei lá, mano. Se ele é o mais legal, não sei, mas que ele é o mais irresponsável, com certeza. É o quê? Cobertura dupla ali? Eu consigo achar a janela. Eu consigo sim. Pelo amor de Deus. Loucura. O Broncos pra mim foi insanidade. Legal. E falando de fit, cara, na sua opinião, quem que pegou os caras que têm mais fit pro esquema? Cara, começando já pelo Parsons, o Micah Parsons no Cowboys, eu acho que, cara, a família dele torcendo pro Cowboys, ele sendo torcedor do Cowboys, isso já
já é um negócio que traz mais paixão pro cara jogar, né? E aí ainda acabou que culminou com o Sean Lee aposentando, né, que era um dos bons linebackers que tinha, já estava bichado, já, né, estava vindo, parece se arrastando. O Van Der Esch é outro que, cara, também se machuca demais. Então, para mim, foi um bom fit para o Cowboys. O Micah Parsons encaixa bonito no esquema, o que é ruim para o meu Giants, né? Eles, inclusive, né, não acabaram utilizando, né, o quinto ano, né, de contrato do Leighton Van Der Esch, né? Acho que os dias dele aí estão contados mesmo. Faz sentido, né? Faz sentido. É um cara que se machuca muito. E outros dois bons fits que a gente já falou aqui, inclusive, é o Mac Jones no Patriots e o Ja'Marr Chase no Bengals. Acho que o Mac Jones, como eu disse, essa conexão aí de Bill Belichick, Nick Saban vai encaixar bem, vai encaixar bonito. E, cara, o Ja'Marr Chase foi o que a gente falou, né? Um cara que teve a melhor temporada ao lado do Joe Burrow e tem tudo para os dois voarem de novo. Legal. Seguindo no nosso pinga-fogo aqui para a gente poder terminar o nosso Fire Round, eu quero saber de você, cara, maior steal do draft, maior reach do draft e maior sleeper, na sua opinião. Maiores steals, Justin Fields e Penei Sewell. Foram caras que caíram e os times que pegaram, assim, para mim, se deram muito bem. Detroit Lions ganhou muito valor ali na escolha do Penei Sewell e o Bears conseguiu o QB do futuro que tanto precisava. Então, não tem como. Para mim, foram os melhores steals. Depois de steal é o quê? É reach ou sleeper? Maior reach. Reach. Cara, o tackle que o Raiders pegou. Leatherwood, Alex Leatherwood. O que tá acontecendo com o Mike Mayock, minha gente? Não. O Raiders, eles conseguem ser piores que o Giants. Esse cara aí, ele ia estar disponível na terceira rodada. Enfim. Cara, acho que outro reach foi o Josh Myers no Packers, o center, na segunda rodada. Eles ficaram um pouco desesperados com a saída do Linsley para o Chargers, então eles botaram como prioridade o center. Eu acho que eles poderiam ter pego esse center na terceira rodada. E o Rams, né, com o wide receiver, é outro reach que não dá para entender. E o prospect que você mais gosta, cara? Sleeper? Cara, sleepers, foi o que eu disse. O running back de North Carolina, o Michael Carter, que foi pro Jets, que eles pegaram na quinta rodada, é um cara que, vai ajudar bastante esse ataque. E, cara, o Nose, que foi, se eu não me engano, pro Lions, o McNeil, que era o melhor nose da classe, né? Aquele jogador que joga ali basicamente de frente pro center. É um cara muito bom. Aliás, o Lions mandou bem também no draft. Eu botei aqui um PS na minha lista. O Lions pegou o Sewell, pegou o Onwuzurike, né, e pegou o McNeil, que são dois caras que jogam ali no interior de linha defensiva. Para muitos, o Onwuzurike é melhor até que o Barmore. Eu não acho, mas assim, só de botarem na mesma prateleira já é um bom valor para o Lions. Pegaram dois caras de interior de linha defensiva. E o Lions é o seguinte, gente. O Lions sabe que essa não é a temporada. Eles estão fazendo o quê? Eles estão construindo o time do futuro. Então aqui, palmas para o Lions, porque, cara, se você não sabe que você pode competir esse ano, então você tem que começar das trincheiras, começar da tua linha ofensiva, pegar teu tackle do futuro, pegou dois caras excelentes de linha defensiva, e é ali que o jogo começa, cara. O jogo começa ali, OL, DL, é ali que a mágica acontece. É a construção de futebol americano, né? From the ball out, né? Então você começa para os caras estão mais perto da bola, né? Exatamente. Legal. O que mais? Tem mais sleeper aí? Não, eu acho que a gente ia pro late round, né? Então, o que eu ia terminar aqui era falando o seguinte: quero que você avalie a classe como um todo, se você acha que é uma classe boa ou não, e late rounders se você tiver, porque geralmente lá também são os long shots, né? São aqueles caras que às vezes são athletic freaks, às vezes os caras estão meio assim de pegar nos primeiros rounds, mas que tem às vezes o cara é especialista em uma coisa específica dentro do campo. Quem que você tem aí de late rounder? Na verdade, a gente esqueceu de falar das trocas, né? Eu acho assim, a gente já falou, mas eu acho que Giants e Vikings com trade down mandaram bem.
O Giants na primeira e na segunda rodada mandou bem no trade down. Então, assim, ponto pro Giants. E falando em trade up, o Bears e o Jets, né? Os dois mandaram bem, subindo na primeira rodada, pegando Justin Fields e Vera Tucker, respectivamente. Então, mandaram muito bem. Sobre o late round, cara, eu sou muito fã do Dyami Brown, wide receiver de North Carolina. É um cara que tem muita técnica. Uma outra coisa que eu avalio bastante no wide receiver é a produção dele e a consistência, né? Não é só um ano, você não pode avaliar um cara por um ano. E o Dyami Brown, teve 2 anos seguidos com mais de 1.000 jardas, é um cara, constante, e é isso que você espera de um wide receiver, sabe? Que ele seja constante, que ele consiga produzir no ano 1, no ano 2, no ano 3, né? Então, esse para mim foi o principal late round, sai na quinta rodada, cara. Você pegar um wide receiver bom numa quinta rodada é um tiro certo. E outro late round que, assim, saiu longe, é o Cox, né? Jabril Cox, de LSU. Cox. Isso. Um cara muito bom, teve problemas de lesão, né? Teve problemas ali também de não saber direito onde ele se encaixa num esquema de NFL, mas é um cara que saiu lá no terceiro dia também, né? 4ª rodada, né? Então, assim, é um cara que, bicho, se der certo, é um puta steal aí. Foi pro Cowboys, né? Foi pro Cowboys, infelizmente. Isso. Mais uma que a gente vai ter que aturar, Patrick. Não, entendeu? Então é uma situação tensa. E pra fechar, avaliar a classe, né? Isso. Vamos lá. Cara, QB. Melhor classe de QBs que eu já acompanhei, né? 5 no top 15 foi brabo, né, cara? Eu comecei a acompanhar draft a partir do draft do Andrew Luck e já teve classes com tantos quarterbacks saindo na primeira rodada, mas não com essa qualidade que eu vi aqui, né? Eu vi qualidade nos 5 quarterbacks, apesar do Trey Lance ser uma aposta. Ele é uma aposta, para mim ele não é realidade. Essas pessoas que enxergam realidade onde é aposta, para mim elas são loucas. E se você for analisar o tape do Trey Lance, você vai ver que o cara, mano, jogava contra cego, surdo e mudo. Contra o fazendeiro de South Dakota. Calma. Cara, OL melhor, na minha opinião, nos últimos anos. É só a gente ver aí a quantidade de tackle e guard que saíram no primeiro round e no segundo round. Para mim era uma excelente classe de OL. Wide receiver, como eu já disse, tirando o Smith e o Chase, que eram fora da curva, né? Inclusive, melhor aí nos últimos 3, 4 anos, eram os 2 melhores wide receivers que saíram. Eu achei abaixo da média, até porque hoje em dia o wide receiver cresce, cara, em árvore, né? Hoje em dia você consegue achar bons wide receivers, então achei a classe abaixo da média. E linebacker e edge, cara, com uma exceção do Micah Parsons, que é de fato um cara que é freak, né? Fisicamente falando, achei abaixo da média também, sem nenhum potencial 100% pronto, né, para ser game changer no dia 1, né? A gente tem visto e a gente está acostumado a excelentes edges, né, saindo no top 5, aquele cara que vai atrás do QB, e essa classe deixou a desejar. Cara, que maneiro. E a gente tem também, né, os caras que conseguem achar valor, como você falou, né, no 5º, 6º round, esses caras eles acabam potencializando o time, né, cara? Porque eles acabam pegando valor de 2º, 3º round lá na frente, né? Lá na frente do draft, né? No day 3. Sim, sem dúvida. Show de bola. Então a gente termina aqui o nosso bloco 2, beleza? A gente vai falar no bloco 3 já sobre a RFA, Real Football Academy. O que você pode fazer para você conhecer um pouquinho mais da Real Football Academy, você mesmo que está escutando a gente, e que vocês me perguntam toda hora no e-mail, na DM. Então a gente vai falar um pouquinho de Real Football Academy. Fica ligado no bloco 3. 319! Show de bola, voltamos aqui no bloco 3 do nosso podcast de hoje, com ele, Patrick do Tom, CEO, owner e técnico da Real Football Academy.
Cara, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, isso é um espaço para você falar da RFA. É um projeto super sensacional, a gente já acompanha, a gente já é fã há algum tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, cara, do que vocês fazem, como que é a experiência dos atletas lá, quais são os casos de sucesso que você já tem, mais de 40 atletas em futebol americano nos Estados Unidos. Então conta um pouquinho pra gente do que é a Rio Football Academy. Então, Flávio, nosso objetivo é enviar, sempre foi, né, dar oportunidade para os nossos atletas aprenderem o esporte desde cedo. Oportunidade que eu e o meu sócio Ramon a gente não teve quando era mais novo. Então, a gente recebe atletas a partir dos 7 anos até os 23, e o nosso objetivo é dar a base para eles, ensinar o esporte e o quanto mais cedo possível mandar esses caras lá para fora para conseguirem oportunidade de bolsa, né? Seja em high school, seja em college, o que for, mandar esses caras lá para fora e dar a oportunidade, primeiro, deles saírem desse país, né? Terem um estudo, né? Por conta do esporte, e segundo, para realizar o sonho que é jogar futebol americano. Hoje em dia você tem muito mais acesso ao esporte do que a gente tinha antigamente, e essa molecada aí tá com muita vontade de conhecer, tá com muita vontade de aprender. Então, esse sempre foi o nosso objetivo. Nesses últimos 7 anos aí a gente já enviou mais 40 meninos, como você disse, México, Estados Unidos, Canadá, e inclusive a gente tem um atleta nosso que tá jogando divisão 1 de college, né? Tá um passo aí de ir para a NFL. Essa próxima temporada aí vai dizer quem ele é de verdade, né? Que é a última temporada dele na faculdade. Não consigo nem imaginar um cara desse indo para a NFL, seria surreal, né? Quer dar um shout-out aí pro seu parceiro, pro seu ex-aluno aí? Claro, o Thiago Caps joga na faculdade de Western Michigan. Inclusive tem um joguinho... Michigan do Dwayne Eskridge, né? Exato, do Dwayne Eskridge, um cara que o Thiago mesmo me disse... A gente se fala direto, né? Eu tive a oportunidade de assistir um jogo dele ano retrasado, 2019. Ele pegou os tickets para mim lá, eu estava nos Estados Unidos na época, e eles iam jogar contra Michigan State. E era o primeiro jogo dele fora de casa, né? Ele nunca... Ele tinha estreado na temporada 5 de 5 field goals, né, em casa. Caraca. Até a faculdade de Western Michigan é uma faculdade de 25 mil pessoas, 30 mil pessoas no estádio. E aí ele falou, cara, a gente vai jogar contra Michigan State, tal, não sei o que, vem, beleza. Eu tava mais nervoso que ele, cara. eu tava que eu não aguentava, porque o Thiago foi um menino que... Eu fui kicker durante muito tempo, fui kicker 2 vezes seleção do campeonato, né? Enfim. E eu treinava com o Caps, a gente treinava toda terça e quinta, individual, né? Kicker é um ser humano triste, né? Porque ele não tem amigos. Treina sozinho. Isolado, e a gente treinava toda terça e quinta. Então, para mim, ele é diferente, né? A gente ficou 8 meses treinando até ele ir para os Estados Unidos. Ele também foi um cara que foi para o Canadá, jogou no Canadá, depois do Canadá foi para uma Junior College, porque não tinha recebido oferta, jogou a Junior College, e aí ele recebeu uma oferta de Western Michigan. E aí, quando eu cheguei lá em Michigan, né, que eu andei 15 horas de carro para poder ver o jogo do Thiago, né? Quando eu entrei no estádio e eu olhei ele aquecendo, né, antes do jogo, porque eu fiz questão de ser um dos primeiros a entrar, falei, caraca, mano, tudo que o moleque passou, veio aquele filme, sabe? E aí eu fui vendo o estádio encher, eu falei, meu Deus, o moleque vai ficar na frente de 90 mil pessoas. Você não sentiu, né? Caraca, mano, tinha 88 mil pessoas naquele dia no estádio. E aí no primeiro quarto do jogo, o ataque dele chegou na linha de 50 para chutar um field goal de 50. Eu falei, pelo amor de Deus, não bota. Cara, já é difícil. 88 mil pessoas para botar um moleque para chutar um chute de 50 jardas? Qual é, cara? Que isso? E aí ele errou o chute. 50 jardas é um chute muito difícil. Acabou que o Western Michigan perdeu aquele jogo, porque Michigan State é superior, né? Powerhouse, né? Mas aí depois ele fez ali 2 field goals, 2 extra points naquele jogo.
se redimiu do primeiro field goal errado. Mas é um cara que, porra, ele leva o lema da RFA muito à frente, o grind till they notice. É um cara que, cara, treina muito, muito focado. E não é à toa. São esses os caras que chegam. Essa é a verdade. O que você tinha falado, né, mano? Shout-out aí pro nosso Thiago Caps. E deixa eu te falar, cara, se um dos nossos ouvintes, eu tô escutando aqui, tô escutando você e quero começar no futebol americano, não sei nada ou sei alguma coisa, já joguei, gosto do esporte, quero saber como que eles fazem para te achar, como eles fazem para começar no futebol americano. Cara, se você tem entre 7 e 23 anos, ou se você tem algum familiar entre essa idade, é só colar no nosso Instagram, @RioFootballAcademy, manda um direct lá, você vai ser bem atendido. Pode chamar pelo WhatsApp também, tem o link lá para você acessar o WhatsApp. Se você é mais velho que 23 anos, você ainda tem a oportunidade de aprender futebol americano. A gente disponibiliza treinos particulares para a galera dessa idade, principalmente quem procura entrar num dos times, né, Flamengo, Vasco, recebe um treinamento diferenciado, pronto para você poder chegar nos times e mandar bem, né, ter uma entrada mais fácil no esporte, a entrada essa que a gente não teve que aprender tudo na marra, né? Então a porta de entrada é lá no nosso Instagram, @RioFootballAcademy, e pode chamar pelo WhatsApp, pode mandar e-mail, que a galera tá sempre pronta para responder. Se não morar no Rio, tem problema, Patrick? Então, Flávio, se for atleta, não. A gente tem um trabalho muito legal de consultoria online para quem já é atleta. E, assim, a gente tem mais de 100 atletas pelo Brasil na consultoria online. Só que para quem ainda não é atleta, a gente recomenda os nossos cursos online, que são o melhor custo-benefício. Você consegue adquirir nossos cursos por R$29 e você aprende a posição do zero, né? Então você não vai ficar perdido, a gente vai te dar tudo a base para a partir daquilo ali você fundamentar teu jogo e sair cada vez melhor. Então fica aí o recadinho, galera. Não tem mais desculpa, hein? Para você que sempre quis fazer, para você que sempre quis conhecer e entender mais. Às vezes você não quer ser atleta, mas às vezes você quer ser coach, né? E tentar enveredar por essa área. Cara, o Patrick e a Rio Football Academy é o caminho. E muito maneiro o trabalho deles, posso falar de perto. Os caras são sensacionais. Segue eles lá. Patrick, a gente termina por aqui hoje. Eu queria, em nome do Pads e Regatas Podcast, te agradecer muito pelo seu tempo, cara, de estar aqui com a gente e de fazer esse trabalho aí que você se preparou para estar aqui com a gente, para falar dos prospects, falar do draft, que é uma parada que a gente gosta muito. Eu, com certeza, o Tavinho vai ter a oportunidade de falar, mas eu com certeza poderia falar contigo 5 horas sobre isso aqui, abrir uma cerveja e comer uns petisquinhos falando contigo. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Pô, eu que agradeço, Flávio. Cara, a resenha foi muito boa. Tô até meio sem voz aqui já, de tanto que eu falei, cara. Depois que você vai botando a cara nas redes sociais e vai falando, você acaba falando mais rápido, né? Porque você quer prender a atenção das pessoas, você quer otimizar. Então, pensando que eu já falo rápido, pensando que, porra, a gente tá aqui há 2 horas, eu falo, caraca, mano, eu falei demais. São 2 horas de conteúdo que eu tenho certeza que nossos ouvintes vão curtir, eu tenho certeza absoluta. Patrick, Flavinho falou e só torna a dizer, meu amigo, super obrigado. Você tava falando aí do Thiagão, eu tava pensando, né, o que não deve passar na tua cabeça chegar cedo, né, lá no estádio e pensar, né, tudo que você já, quantos treinos você já não deve ter tido com o Thiago, né, na barra, né, e aí chegar e ver o cara, né, quase no high stage, né, performando. Deve ser uma sensação indescritível, né, mano? Foi legal porque o que acontece? A gente tem outro kicker, né? Que tá seguindo o mesmo caminho do Thiago, que também treinou comigo. Esse é até um pouquinho mais próximo, porque namorou minha irmã. Da família, quase. Já terminaram, mas tive que aturar aqui em casa. E aí eu encontrei com ele na metade do caminho, né? Peguei ele no colégio dele, lá em Virgínia. E aí, cara, peguei ele, levei ele pro jogo, o Thiago conseguiu um ingresso para nós dois, e a gente entrou no estádio, naquele momento de aquecimento lá. E, cara, quando o Thiago me viu,
assim, o estádio não estava cheio ainda, devia ter, sei lá, umas 2.000 pessoas, mas ele sabia mais ou menos aonde eu ia ficar. Quando ele bateu o olho em mim, ele largou o aquecimento. Tipo, ele foi lá no paredão. Tem o vídeo, né? Porque o meu ex-cunhado filmou. Então, assim, foi um momento, tanto dele quanto meu, de tipo, sabe, porra, mano, passamos por várias paradas, sacou? E chegamos aqui, sacou? Então, assim, só de lembrar eu já fico, porra, arrepiado. E é pra ficar Eu mesmo. tô animado e eu nem tava lá. Cara. Vida longa, Real Football Academy. Super obrigado de coração, meu amigo. A casa tá mais que aberta para você. Foi um prazer trocar essa ideia, irmão. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço, gente, de verdade. Para finalizar, Tavinho, fala para os nossos ouvintes onde eles podem achar os nossos episódios e conversar com Pads e Regatas. Perfeitinho. Galera que tá escutando a gente aqui, encontra a gente em todas as redes sociais pelo @Pads e Regatas, né? Pela nossa mailbag, querendo tirar alguma informação direto com a Real Football Academy, né? realfootballcamp@gmail.com. E o Pads e Regatas aqui, a nossa mailbag, você consegue falar com a gente pelo padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. E claro, se você está escutando a gente aqui até esse momento, você já deve saber que você escuta a gente em todas as plataformas de streaming, né? Onde que você tiver a sua preferência. É só você procurar por Pads e Regatas Podcast, que a gente vai estar lá toda quinta-feira. E, vez ou outra, trazendo um convidado mais que especial desses, meus amigos. Valeu, galera. Grande abraço. É isso. Para finalizar, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no canal, onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, pelo @Pads e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. E a gente também pode se falar através da nossa mailbag, pelo padsregatas@gmail.com. Peace!